Desde o dia em que o Filho de Deus foi assunto ao céu e que os anjos explicaram aos apóstolos que ele deveria voltar da mesma forma que ele subiu, que os cristãos esperam pela volta do seu Senhor. E muita especulação tem havido desde então sobre se seria possível descobrir o tempo dessa tão aguardada volta. No vídeo de hoje, veremos que a resposta para essa indagação pode estar não no Novo Testamento, mas no estudo do Velho Testamento. Acompanhe conosco. Mas antes de seguirmos, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quando se pensa em profecia sobre a vinda do Senhor, é preciso lembrar que a primeira vinda foi prevista pelos profetas do Antigo Testamento, que inclusive nesse caso chegaram a marcar com extrema precisão o momento em que ela ocorreria. Os profetas previram as circunstâncias de seu nascimento, o local em que ele ocorreria, o nome que ele receberia, a perseguição que ele sofreria, a sua fuga para o Egito e muitos outros eventos da sua vida. Inclusive, o momento no tempo, a data em que ele nasceria em Belém da Judéia. Porém, ao estudarmos as profecias sobre a vinda do Messias no Velho Testamento, vemos que muitas dessas profecias falam dela de dois pontos de vista diferentes. Algumas vezes até aparentemente, abre aspas, contraditórios, fecha aspas. No Velho Testamento, o Messias é apresentado de duas formas distintas. Ora, ele é revelado como o Messias, filho de Davi, ora, ele é o Messias, filho de José. Interessante que essa visão dupla a respeito do ministério do Messias é vista com muita clareza nos evangelhos. Como o filho de Davi, ele é o Messias descendente da casa real de Israel, o rei que havia de vir, aquele que deveria libertar Israel do jugo gentio, unificar a nação e levá-la à prosperidade prometida pelos profetas. Como filho de José, ele é apresentado como o Messias sofredor, que seria traído por seus irmãos e que seria vendido e entregue aos gentios para morrer, mas que, ao final, passaria por tudo isso para salvar os seus irmãos. Esse lado do ministério do Senhor foi muito bem retratado na vida de José, filho de Jacó, e também nas profecias de Isaías. Veja, por exemplo, Isaías 53. Hoje, para nós cristãos, fica muito claro que a profecia se cumpriria em duas etapas, nas duas vindas do Messias. E na primeira ele nasceria como filho de José, o que aconteceu literalmente, visto até que o seu pai realmente se chamava José. E que, como o José do Velho Testamento, patriarca do povo de Israel, filho de Jacó, ele também foi traído e entregue para morrer. E agora a promessa é que ele venha como rei, como filho de Davi, que vem tomar a sua herança, resgatar os seus irmãos e reinar em Jerusalém, no Monte Sião. Como disse, a sua vida foi prevista em detalhes. O seu nascimento foi previsto com extrema precisão. Daniel, na famosa e já muito mencionada aqui no canal Profecia das 70 Semanas, previu com extrema precisão o momento em que o Messias deveria aparecer em Israel. Ele estabelece que entre a ordem para restaurar Jerusalém e o templo e o Messias se passariam 483 anos, 69 semanas de anos, que são 60 ciclos shemitas. E entender essa questão de que as 70 semanas de Daniel são ciclos shemitas é muito importante para o entendimento do tempo da segunda volta do Senhor. A partir desse entendimento, podemos determinar o tempo da primeira vinda com certa segurança. Sabemos que a cada 7 semanas de anos, 49 anos, o 50º é jubileu. Guarde isso. O anjo informa Daniel que no final da 69ª semana, o Messias seria retirado, ou seja, ao final dos 483 anos. Lembre-se que o Senhor morreu com 33 anos. Então, é evidente que ele nasceu no ano 450 dessa contagem. O ano 450 até poderia ser um ano jubileu, se a contagem das 70 semanas tivesse começado em um ano jubileu. Porém, pelo que descobri até aqui, não parece ter sido isso que aconteceu. O ano da ordem para restaurar Jerusalém não parece ter sido um ano jubileu. Ele até poderia ser considerado um ano jubileu dentro da contagem fechada das 70 semanas, mas não na contagem normal que se fazia dos jubileus em Israel. A questão é, quando é que foi o ano 450 dentro do nosso calendário? Sabe-se que o Senhor não nasceu no ano zero.
Portanto, o ano 450 não foi o ano zero do nosso calendário. É sabido que há um erro no nosso calendário, que pode ir de 2 a 6 anos. Quanto ao mês, é possível dizer que Jesus nasceu no mês de Etanim, Tishrei, do calendário judeu, equivalente ao mês de setembro, outubro no nosso calendário. Sabemos disso por causa do relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus e João Batista. A Bíblia informa que os levitas ministravam em 24 turmas. 1 Crônicas 23, do 1 ao 6 e 1 Crônicas 24. Cada turma ministrava uma semana, 2 vezes por ano. Todas as turmas ministravam juntas nos sábados especiais. A turma de Abias era a oitava, 1 Crônicas 24, versículo 10. A turma de Abias ministrava no mês Tamuz, no calendário judeu, equivalente ao mês de junho no nosso calendário. Zacarias era da turma de Abias, oitava turma, e ministrava nos dias da concepção de João o Batista, seu filho, no ventre de Isabel, sua esposa. A turma de Abias era a do mês Tamuz, no calendário judeu, equivalente ao mês de junho no nosso calendário. João era apenas 6 meses mais velho que Jesus. Lucas 1, capítulo 1, do 5 ao 25. Isabel, por ser de idade avançada e estéril, estava envergonhada e ocultou a gravidez por 5 meses, até o mês de Quisleu, novembro no nosso calendário. Lucas 1, versículo 24. Quando Isabel já estava com 6 meses de gravidez, o anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou-lhe a concepção de Jesus no seu ventre, ainda na sua virgindade. Lucas 1, 26 a 55. Isso foi no mês de Tebete, equivalente ao mês de dezembro no nosso calendário. A gestação de Maria foi de 9 meses. Normal, de acordo com o relato bíblico. Lucas 2, versículo 6. Contando-se da concepção de Jesus no ventre de Maria, a partir do mês de Tebete, equivalente ao mês de dezembro do nosso calendário, mais 9 meses, teremos o mês de Etanim, Tishrei, no nosso calendário, equivalente ao mês de setembro, outubro, de acordo com os relatos bíblicos informados acima. O Senhor Jesus Cristo nasceu no mês de Etanim, entre setembro e outubro, no hemisfério norte. No hemisfério norte, o mês de setembro é outono. Os pastores saem com seus rebanhos ao campo até o mês de outubro. No dia que Jesus nasceu, foi visitado pelos pastores que estavam no campo. Dezembro é inverno no hemisfério norte. Portanto, os pastores não poderiam estar no campo com seus animais na noite do nascimento do Senhor. Quanto ao dia, creio que se pegarmos o dia exato do início da contagem da profecia, podemos chegar até com certa facilidade na data do provável dia do nascimento do Senhor em nosso calendário. Quanto a isso, eu ainda não concluí minha pesquisa. Mas é quase certo que ele nasceu no mês de Tishrei. O mês de Tishrei era chamado de Etanim. Mais tarde passou a ser chamado de Tishrei. Esse mês é um mês especial, pois ele marca também a virada do ano novo civil no primeiro dia. Depois temos no dia 10 o Yom Kippur, o dia da expiação. 5 dias depois temos a festa dos tabernáculos. Aquele ano 450 da profecia de Daniel foi especial, porque foi o ano em que o tão aguardado cumprimento da promessa da vinda do Messias se cumpriu. O jubileu é símbolo da obra de Cristo. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que veio a esse mundo, se fez nosso parente, pagou a nossa dívida e nos libertou da nossa escravidão ao pecado. A lei do jubileu encontrou eco e substância em Cristo e em sua obra pela humanidade. Porém, ao falarmos de jubileu, é preciso pontuar que o Novo Testamento aponta para um cumprimento escatológico dessa lei. E os próprios judeus já há muito tempo perceberam isso. Portanto, aguardam que o Messias venha em um ano jubileu. Mas quando precisamente teremos um ano jubileu? Olha, a dificuldade para descobrir a exata data de um próximo jubileu é muito grande. Ter com precisão qual teria sido o último jubileu conhecido é muito importante, tendo em vista que a contagem se perdeu há muito tempo. E hoje não há consenso quanto à data do próximo jubileu. Quanto a possíveis datas, há muitas opiniões diferentes. Há os que apostam em 2023, 2030, 2035, e muitos que acreditam que 2026 será um ano jubileu. Eu, particularmente, acho que não, por alguns motivos. Por exemplo, o ano jubileu tem que acontecer depois de um período shemitah.
Se 2026 for jubileu, os ciclos dos Shemitahs atualmente observados estão errados, visto que esse ano temos o início de um novo ciclo que vai terminar em 2028. Então a lógica é que um ano jubileu tivesse início em 2029 ou 2036, e assim por diante. Isso admitindo que a contagem dos atuais ciclos estejam corretas. O que eu não entendo é que se admita que a atual contagem esteja certa, seja válida e um jubileu seja proclamado no meio desse ciclo. Essa data de 2026 é fruto do pensamento de que o ano de 26 depois de Cristo teria sido um ano jubileu. Para essa conclusão, os que a seguem dizem que o início do ministério do Senhor foi um ano jubileu, por causa da palavra de Isaías 61 que ele leu em Nazaré. E já comentamos aqui no primeiro vídeo dessa série. A grande importância disso tudo, como já disse, é marcar o último jubileu. Se soubéssemos quando foi o último jubileu conhecido, saberíamos quando será o próximo. Como tenho tentado demonstrar nessa série, o Senhor tem um tempo certo para voltar. Ele não vem a qualquer momento. Ele vem uma segunda vez para reinar sobre toda a terra, a partir de Sião em Jerusalém. Depois de um ciclo de 7 anos, conhecido como tribulação, em um ano jubileu.